Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Essa palavra hoje vai trazer para nós o entendimento e a clareza de como Deus gosta de ser agradado e como Deus vê as nossas atitudes quando nós oferecemos algo para Ele. Eu não sei você, querido, mas eu procuro sempre dar o meu melhor para Deus, porque Ele merece. Não para que as pessoas aprovem a minha atitude ou aplausem, não. Mas para que Deus aceite, porque Ele é digno do nosso melhor. Tem pessoas que, infelizmente, não têm esse sentimento de amor, de respeito, de temor e tremor diante de Deus e acha que Deus aceita qualquer coisa. Estão enganados se pensam assim. Nós vamos ouvir uma história, uma passagem bíblica que vai nos ensinar justamente o ato de dar a Deus, de ofertar a Deus o melhor. Nós vamos aprender com esse personagem da Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, verso 38. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Já deixa seu like, ativa o sininho e compartilha a mensagem. Vai compartilhando a mensagem. Seja um missionário. Vamos trabalhar no crescimento desse canal, que eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar. Olha que Marcos 12, 38, aliás 41 vai nos dizer. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Oh, aleluia! Queridos, aqui tem uma grande lição. E essa viúva pobre nos ensina. Primeiro, ela nos ensina que o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Ela nos ensina que devemos honrar a Deus com aquilo que temos de melhor. Perceba que Jesus estava sentado diante do gasofilácio, ou seja, algumas versões vai dizer a arca do tesouro. Era como se fosse uma caixa onde depositava ali as ofertas, os dízimos, do templo. E ali muitas pessoas estavam no templo e ofertavam na casa do Senhor. O autor vai dizer que pessoas e um grupo de pessoas específico, como a classe dos ricos, depositavam também e davam uma oferta de grande valor, ofertava muito. Algumas traduções de Bíblia vai dizer que havia multidão de pessoas. Então eu posso entender que havia tudo que era tipo de pessoas, não somente ricos ali. E o que me chama a atenção é que Jesus estava observando a cada um que colocava ali a sua oferta. Aí de repente surge uma viúva pobre no meio da multidão, entre aqueles ricos, e coloca apenas 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, ou seja, correspondente a 1 quadrante, era o valor da moeda.
daquela época era algo que ela só podia comprar com aquele valor, era um valor irrisório. Ela só podia comprar 2 pardais, ofertas que aos olhos humanos, não era interessante. Não era uma oferta que agradava aos homens. Mas o bom disso tudo aqui é que Deus não olha como os homens. Deus, ele olha para a verdade, a pureza e a intenção do coração. Deus olha a forma que nós nos portamos quando vamos oferecer qualquer coisa que for para Ele. A ofertar todo o seu sustento ali e não sobras, como os demais ofertantes. Você vê que a multidão, os ricos, estava ofertando, porém, estava ofertando aquilo que sobrava. A viúva entregou uma oferta verdadeira. Aquela oferta não foi uma simples oferta por causa do valor, não. Até porque o valor, de fato, ela era irrisório. Era um valor mínimo. Mas foi a oferta mais preciosa. A oferta que superabundou todas ali que depositaram no gasofilácio. Por quê? Foi uma oferta de adoração. Aquela oferta foi uma oferta com fé. Foi a oferta que custava. É igual nos lembra ali, se eu não estiver enganada, em 2 Samuel 24, onde Davi vai comprar, uma eira. Eu não lembro direito a passagem, mas eu sei que a palavra vai dizer em 2 Samuel 24, que Davi vai comprar no campo de Araúna e quando ele vai comprar, ele oferece ao Senhor em holocausto e ele quis pagar por aquela oferta, porque aquela oferta ali para Deus tinha que ser algo que custasse a ele. Ele pagou, comprou a eira, ou seja, a terra, pelos 2 bois. Pagou 50 ciclos de prata. Depois confira. Mas não estou enganada, é 2 Samuel 24. Ele deu em holocausto. Isso nos ensina muita coisa. Araúna, que era o dono das terras, quis oferecer a terra de graça para Davi, mas Davi não aceitou, ele quis pagar. Ele quis pagar porque ele entendia que tudo para Deus tem que custar, não pode ser nada de graça, não pode ser nada que não custe para nós mesmos. Tem que ser algo que nos custe, algo que seja de valor para nós. Davi tinha esse entendimento, era isso que fazia a diferença. A oferta de Davi foi uma oferta de adoração, uma oferta de sacrifício. Aí vem a viúva, além de ser viúva, imagine naquela época, pobre, uma mulher, porque ali eu tenho certeza, pela cultura judaica e da época, o provedor era o marido. E aquela mulher agora estava sem provedor, sem alguém que cuidasse dela, sem alguém que lhe sustentasse. A Bíblia não fala se ela tem filho ou não, mas aqui fala que era uma mulher, viúva e pobre. Então eu entendo que a condição dela era muito baixa mesmo. A condição econômica dela não era favorável, porém, ela tinha algo que os outros que tinham e até sobravam, infelizmente, não tinha o mesmo sentimento. E nós podemos ver que a atitude daquela viúva era fundada em amor. Por isso ela recebeu a aprovação de Jesus, porque Jesus estava ali, querido, observando tudo. Ele estava vendo tudo. Ela poderia muito bem reter aquele mínimo valor,
Até porque ela não tinha mais, não ia ter mais aquele valor em mãos. E quem sabe se ela ia ter alguma outra oportunidade para adquirir algum recurso. Eu creio que ela não pensou em nada disso. Ela pensou em adorar a Deus. Ela pensou em dar o melhor. E quantos de nós estamos dando resto a Deus? E quando não é isso, estamos dando a Deus aquilo que nos sobra. Isso aqui também não se retrata somente em valor financeiro não, tá? Tem gente que está dando aquilo que sobra do tempo. Se me sobrar tempo, eu vou para a casa do Senhor. Se de repente eu tiver condições, eu vou ajudar na obra do Senhor. Se eu não tiver outro compromisso durante o dia, eu vou cultuar. Se de repente algum problema eu não tiver para resolver, eu vou tirar um período de oração. Quantas pessoas estão dando para Deus aquilo que pode sobrar, dando resto, dando aquilo que não custa, aquilo que não é sacrifício. Cuidado você que acha que Deus não está olhando as intenções do seu coração. Cuidado você para não cair neste engano, porque Deus, Ele tudo vê. E conforme a ação de nossas mãos, conforme a ação de nossas obras, assim o Senhor retribuirá cada um de nós. Precisamos, querido, estabelecer Deus como centro de nossa vida. O Senhor tem que ser a primazia, porque Ele é soberano. Deus é supridor em todas as áreas. No dia que você entender que Deus, Ele te supre de todas as coisas, que nada vai te faltar, quando você aprender a colocar Ele como prioridade, você vai ver que muita coisa vai acontecer. Primeiro, eu tenho algo para te dizer, com muita verdade. Não haverá prosperidade se de nós não partirem atitudes excelentes. Não adianta querer enganar a Deus. Não adianta querer vir com sacrifícios baratos. Quando eu falo baratos, sem custo. Que não é sacrifício, sem adoração, sem fé, porque aquela oferta daquela viúva foi espiritual. Foi adoração, foi fé, foi o que ela sentia no coração. Não adianta. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não adianta você querer dar ofertas ossadas. Não adianta você estar na casa de Deus todos os dias. Não adianta você participar de tudo. Mas se não tiver amor, se a intenção do teu coração não for verdadeira, se não for por fé, não for por adoração, nada disso que você faz tem alguma valentia, tem alguma serventia. É claro que Deus quer que a gente venha andar com gratidão e generosidade na casa dele. Mas o que o Senhor está querendo nos trazer hoje de entendimento, que não é a questão de valores, é a qualidade, é a intenção, é a motivação certa do nosso coração. Aprenda isso nesse dia de hoje, aprenda com a viúva pobre. Aprenda e tenha a aprovação de Deus, não dos homens. Não queira também para se exibir, para se amostrar para as pessoas, para dizer que você está fazendo alguma coisa, para mostrar que você é eficiente, para mostrar que você é habilidoso. Não, que você tem condição, que você está ali ajudando. Não queira também entrar nisso, não. Faça, mas faça por amor. Faça sabendo que é um Deus que olha, que está sondando, está vendo, se é para Ele agrada. Vai ter momentos que você vai estar em situações que você vai fazer que Deus, Ele vai estar com você. Os homens não vão estar.
Os olhos humanos talvez não vão estar sobre você, mas os olhos de Deus, que nada escapa, vai estar te contemplando. Então tenha essa consciência. Que essa reflexão sirva de análise das nossas vidas, como estamos nos portando diante de Deus. O que estamos dando ao Senhor? Aonde Ele está? Em que lugar Ele está em nossas vidas? Responde isso para você mesmo. E a depender da sua resposta. Se for positiva, glória a Deus por isso. Mas se não for positiva, mude teus atos enquanto há tempo. Prioriza Deus. Não fica priorizando marido, família, casa, carro, trabalho. Não. Todas essas coisas, filhos, o que for, não priorize. Essas coisas fazem parte das bênçãos de Deus em nossas vidas. Devemos mantê-los, cuidá-los de cada bênção que Deus nos entrega. Mas a primazia, a prioridade tem que ser Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Senão é debalde a nossa adoração. Senão não vale a pena dizer que serve a Deus de boca para fora. Quero orar por você. Fecha teus olhos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai de amor. Pai maravilhoso que sempre nos deu o melhor. O melhor o Senhor já nos deu, que foi teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz, para nos dar esse direito, ter esse acesso, para falar contigo e termos salvação. Nos ensina a ser, meu Pai, fiéis a Ti e a Te honrar da forma que o Senhor merece. Nos ensina a dar o nosso melhor, a Te amar acima de todas as coisas, priorizar o Senhor em nossas vidas. Nos ensina, Pai, fazer o melhor, fazer aquilo que nos custa, em gratidão e em temor e tremor diante da Tua presença. Porque quando nós entendermos este princípio da honra, tenho certeza que muitas coisas mudarão. Muitas coisas acontecerão em nosso favor. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de todos que estão orando, que tenha uma convicção genuína e um amor verdadeiro e uma devoção verdadeira ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.